No próximo dia 7 de setembro, esta igreja completará 80 anos aqui nessa cidade de Bragança. 80 anos. Uma grande celebração, porque é uma grande data. Esse trabalho começou aqui numa época quando ser igreja e ser discípulo de Cristo era um desafio. A situação, o pensamento social não encorajava. E irmãos, num grupo muito pequeno no início, e até por décadas ainda, fizeram o seu melhor e carregaram aquilo que era dever deles. E então a nossa história é construída em cima de ombros de alguns gigantes do passado. E se nós pensarmos a história da igreja, a história desta igreja como uma corrida de revezamento, aquela em que os atletas se revezam passando o bastão um para o outro, então nós temos que pensar em nós como alguém que recebeu um bastão muito bem passado, em boa velocidade, e não podemos correr mais lentamente ou com menos afinco do que aqueles que vieram antes de nós. E acima de tudo, porque nós somos uma igreja do Senhor, eles foram fiéis ao chamado deles diante de Deus, e nós precisamos ser fiéis também em nosso tempo agora. E que maneira mais maravilhosa poderíamos ter de celebrar esta data do que nós analisarmos, refletirmos sobre a nossa fidelidade. Fidelidade, uma palavra muito bonita, mas relevante e fundamental. E fidelidade em particular na questão financeira. Então, neste mês de agosto, antevendo esta grande data, estamos pensando sobre seu Deus, seu dízimo, sua decisão. Você vai ouvir muito sobre religião e entrega de dinheiro em televisão e rádio nesse dia, sabemos disso. Sabemos de todos os problemas que acontecem por aí, ouvimos falar, até escândalos. Tudo em cima de uma chamada teologia da prosperidade, que dá muito resultado. Mas, se qualquer coisa que eu disser aqui hoje ou outros domingos parecer com isto, então, ou eu não fui claro, não soube me expressar claramente, ou expliquei claramente e você não me entendeu, você errou na sua interpretação. De forma nenhuma cremos em troca com Deus, de forma nenhuma cremos em fórmulas que manipulam o poder de Deus para aquilo que nós queremos, como nós queremos, especialmente para os nossos luxos e conveniências. Cremos no andar com Deus com humildade, seguindo-o todos os dias, em todas as situações da nossa vida e sendo fiel, com gratidão em nosso coração. E estas mensagens não se referem primeiramente a levantar dinheiro para esta igreja, a dar dinheiro para esta igreja, mas sim sobre a vida do discípulo de Cristo diante do Senhor, como aquele que sabe quem é o seu Senhor, o que ele recebeu e que a sua vida pertence ao Senhor. É uma questão sobre entregar ao Senhor. É sobre isto, e não uma manipulação para essa instituição aqui, que se chama Igreja Batista de Bragança Paulista, ter mais dinheiro. Os membros desta igreja são bem informados sobre como esta igreja administra suas finanças diante de Deus, com muita transparência, prestação de contas, coisas que não acontecem por aí de jeito nenhum. Os membros desta igreja sabem muito bem, quando nós falamos sobre finanças, então falamos com muita tranquilidade. Mas Jesus Cristo falou muito sobre finanças. Dizem os entendidos que se você somar tudo que tem no Evangelho, tudo que ele falou, 25% é sobre o material financeiro. Nós falamos bem menos. Por que a palavra de Deus fala tanto, Jesus Cristo falou tanto sobre o financeiro? Porque Deus tem um problema com isso. Não, Deus falou muito na palavra dele sobre isso, Jesus falou muito porque eu e você temos um problema com o dinheiro e o material. E precisamos tomar muito cuidado, porque isto toma conta do nosso coração facilmente. Seu Deus, seu dízimo, sua decisão. Vamos continuar pensando um pouco mais. Falei na semana passada, domingo passado, já na primeira mensagem diante desse tema, seu Deus, seu dízimo, sua decisão. E para você, se você não ouviu aquela mensagem, para você apreender e a poder aquilatar melhor o que eu vou dizer hoje nos outros domingos, recomendo que você escute a mensagem do domingo passado. Se você for no nosso site, ou se você não tem o aplicativo, baixe o aplicativo no seu telefone, no seu celular, e você pode acessar as mensagens da igreja, onde você estiver, em qualquer lugar, qualquer momento, inclusive em vídeo. Então escute a mensagem do domingo passado, e você vai ter capacidade de acompanhar melhor aquilo que nós estamos propondo
aqui. E nós vamos focar em dois textos esta noite. 2 Coríntios capítulo 8 e Lucas capítulo 16. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 9, e depois Lucas capítulo 16, verso 10. Especialmente por ser um assunto um tanto quanto sensível para muitos, estamos procurando olhar a Bíblia de uma forma um pouco mais extensa, procurando realmente abordar e ver o que a Bíblia nos apresenta, nos ensina no seu todo. Então, dois textos que você pode acompanhar, 2 Coríntios 8 e Lucas 16. Mas eu vou ler antes desses dois textos, outros dois textos que eu tenho aqui, você pode apenas escutar, não precisa abrir sua Bíblia, depois você pode olhar em casa, se desejar, com mais cuidado. Mas deixe-me recordar primeiramente um texto que já lemos domingo passado, em Gênesis capítulo 28, quando nos fala, é narrado ali sobre um momento, uma passagem da vida de Jacó, um dos patriarcas de Israel, no estabelecimento do povo de Deus de Israel, começando com uma família, começando com Abraão, na verdade, passa por Jacó também. Jacó que precisou aprender muito do Senhor, era uma pessoa com muitas áreas a serem consertadas. E aqui tem esse momento que é narrado da seguinte forma em Gênesis 28. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Ele teve um sonho muito interessante de uma escada que ia até o céu, etc. Esta mediação, esta possibilidade do acesso à presença de Deus, à graça de Deus. Enfim, ele acorda do sono e diz: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E teve medo, diz a narrativa. Jacó teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Então está Jacó aí, muito antes da lei de Moisés, qualquer mandamento, ordenança na direção do dízimo, etc., Jacó faz o seu alvo e o seu propósito diante de Deus. E eu quero ler um outro texto ainda, agora em Lucas 21, depois vamos aos outros dois. Escuta essa narrativa do evangelista Lucas, no capítulo 21, começando com o verso 1, e falando sobre Jesus num dado momento, quando estava no templo em Jerusalém. E diz assim a narrativa: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E Jesus disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E agora o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está no movimento, sabemos disso pelas cartas, por Atos, no movimento para levantar um fundo, levantando ofertas para levantar um fundo. E agora ele escreve à igreja de Corinto, nessa segunda carta, orientando e procurando exortá-los a participar desta oferta. E ele vai mencionar os irmãos que já tinham feito isto na Macedônia, hoje ali próximo da região da Grécia. E diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza
deles transbordaram em rica generosidade. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E não somente, diz o verso 5, fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos. Esse se dar completo. Mas diz ainda o verso 3 antes, dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. E agora, Lucas 16. Jesus está lidando com a questão financeira, o material aqui. Ele contou uma parábola que não vamos ler, e a partir dessa parábola ele faz 2 ou 3 pontos, 2, 3 lições em cima das questões, ou sobre as questões financeiras, material, em relação à vida do cristão, o discípulo de Cristo. E Lucas 16, 10 diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E a palavra de Deus então chega a nós nessas passagens, e vamos ver mais uma vez o verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O Senhor Jesus Cristo fala da nossa fidelidade, onde nós estamos aqui agora, se é que vamos um dia receber do Senhor, então, tudo na eternidade. E se aplica então ao nosso caminhar agora com fidelidade onde nós estamos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Esta é a palavra do Senhor para você nesta noite. Pompeia, já ouvimos falar dela. Cidade lá na Itália, perto de Nápoles, região de Campanha. Fundada alguns séculos antes de Cristo. No ano 79, ela estava debaixo do domínio do Império Romano, o império da época. Por volta, dizem-nos, 11 mil habitantes. E no ano 79, entra em erupção o conhecido vulcão Vesúvio. E Pompeia é repentinamente soterrada. Mas Pompeia é muito conhecido porque hoje você pode visitar Pompeia. A cidade ficou desaparecida até, sem se saber onde ela estava, até 1599, quando pela primeira vez alguém encontrou o local. E 2 séculos depois, muitas escavações foram feitas. Você pode visitá-la hoje e ver aquela cidade como ela era, que ficou coberta há muito tempo pelas lavas, mas agora desenterrada. E uma das coisas interessantes é que as pessoas foram encontradas, ou pelo menos a forma delas foi encontrada, as formas foram encontradas debaixo daquelas lavas já agora endurecidas.
e as pessoas foram encontradas nos quartos superiores das suas casas, nos terraços. Certamente é o lugar onde eles pensaram em se esconder e se proteger daquela calamidade que veio de repente. Mas, entre as pessoas encontradas na posição em como estavam, há uma figura que se destaca para mim, que é a figura de uma sentinela, um soldado do Império Romano. Onde ele foi achado? Na sua posição de sentinela, no seu lugar de trabalho, onde tinha sido designado, no portão da cidade, e segurando a sua arma. Este homem deve ter prestado esse serviço ali muitas vezes. Esse soldado esteve ali muitas vezes. Dias bonitos, ensolarados, e lá estava ele. Talvez alguns dias de chuva, soldado, treinado, disciplinado, estava lá no seu posto. Veio um terremoto, o vulcão vai explodir, e o vulcão explodiu, fumaça para o céu todo. Dizem-nos que se pôde ver essa fumaça, esse vulcão, milhares e milhares de quilômetros, e vem a lava. E para onde foi esse soldado, onde ele ficou? Foi achado na sua posição, seguro na sua arma. Um exemplo, uma demonstração vívida e clara de fidelidade. Concordaria você? Fidelidade. E como é bonito quando nós encontramos alguém que é portador da fidelidade, que demonstra fidelidade. É uma virtude cristã. É algo que marca o caráter daquele que é discípulo de Jesus Cristo. Fidelidade. Se falta na minha vida, eu preciso cair de joelhos e a presença de Deus. Algo não está bem. Fidelidade. Por isso nós estamos pensando e trabalhando que a nossa igreja celebre os 80 anos com fidelidade em tudo, particularmente na questão de ofertar ao Senhor fidelidade. Por isso estamos dizendo 80 anos, cada membro um dizimista. Cada membro um dizimista. Você me ajude a afirmar isto, repita comigo. Cada membro um dizimista. Alguns não escutaram, você pode me ajudar? Cada membro um dizimista. Por quê? Isto é fidelidade. Fidelidade na participação, no envolvimento, na frequência, no estar com os irmãos, com as atividades, enfim, é do reino de Deus, as coisas do Senhor, e fidelidade em tudo, inclusive nisto também, e na contribuição. O que você lembra quando você tinha 6 anos de idade? Eu não lembro muitas coisas. Nossa memória ainda é pequena com relação aos 6 anos de idade. Começa a melhorar dali para frente. Mas há algo dos meus 6 anos de idade que eu tenho vívido na minha mente. E se eu tenho vívido na minha mente é porque foi algo que impressionou. E o que é que foi que me impressionou? Vivia eu, com a minha família, claro, os meus pais, numa pequenina cidade da região chamada Alta Paulista. Na época, quando então o café explodia com uma grande riqueza e então avançava aquela região toda. E lá estava, na praça da cidade, a Igreja Batista, e onde eu brincava muito na frente da igreja com os meus amigos, naqueles dias de muita liberdade para as crianças. E eu me lembro especialmente na quinta-feira, quando a igreja tinha o seu culto no meio da semana. E lá estava eu antes do culto, meia hora antes já, chegando alguns amiguinhos, 6 anos de idade, brincando ali na frente daquela igreja, e na frente havia um terreno vazio. E naquela cidade, naqueles dias, a charrete estava em pleno funcionamento. E era inclusive o táxi da cidade. E muitos membros da igreja vinham com a sua charrete. E havia um membro em particular. O irmão Vital, é o nome dele, Vital. Não me esqueci do nome dele. Veja como me impressionou. Por volta, eu creio, na época dos 40 e poucos anos de idade, se eu consigo aquilatar bem. A esposa dele teve um derrame, nesta idade. E então, não pôde mais andar. Quando era quinta-feira, o dia do culto, e estava faltando ali uma meia hora, 30 minutos para começar o culto, era a hora já de eu marcar meu ponto com minhas brincadeiras, o Vital marcava também o seu ponto. Ele queria chegar antes, por causa do que ele precisava fazer, para não atropelar o seu horário de culto. O Vital chegava com a sua charrete e
entrava, embicava no terreno vazio, aberto, amarrava o cavalo. E o que ele fazia em seguida? Apanhava sua esposa no colo. E antes que a multidão, o povo tivesse chegado para o culto, Vital carregava sua esposa para dentro da igreja e colocava no lugar a sua esposa. Quinta-feira após quinta-feira, e certamente domingo, quando o momento era maior, e eu não observava, não tinha oportunidade de observar tanto, uma quinta-feira, bom, tinha um programa especial, então o Vital trouxe a esposa. Não, culto de oração, uma frequência menor na igreja. Aquele culto como o nosso de quarta-feira, que tantos gostam de fugir dele. Então, um desses. Vital trazia sua esposa e carregava no colo. Fidelidade. Eu tenho visto muita coisa grande por aí, mas nada marcou talvez a minha vida quanto isto. O que é ser fiel? Fidelidade. O casamento, a esposa, a igreja, as coisas do Senhor. Nós, se podemos, talvez tiramos para fora, ele colocava para dentro. Fidelidade. Um homem cooperador, grande cooperador da obra, inclusive financeiramente, ainda que tinha uma vida simples, naqueles dias, numa região de agricultura. Já vi pessoas grandiosas, importantes, com muito recurso, mas ninguém me impressionou tanto como o irmão Vital. Pessoa fiel. Como é bonita a fidelidade. Como é uma virtude que faz falta e faz diferença. Que Deus transforme a nossa igreja numa igreja de pessoas fiéis. Você diria amém? Há fidelidade na sua vida, meu irmão. Inclusive na área das finanças e contribuição. E aí nós olhamos esses textos nesta noite. E o que é que a palavra de Deus nos diz aqui? Certamente muitas coisas. Mas vamos pensar de uma forma especial e particular, olhando de um dado ângulo o texto em oferte em qualquer situação. A palavra de Deus vem ao meu coração, ao seu nesta noite, ao coração desta igreja, para dizer, oferte em qualquer situação. Você oferta em qualquer situação, meu irmão, ou não? Nós temos dificuldades para ofertar em qualquer situação. Bem, no momento eu estou um pouco apertado. Bem, eu não tenho, os outros têm. Não sobrou este mês, ou não tem sobrado ultimamente. E nós estamos esperando, bem, vai um dia ser possível. E não ofertamos em qualquer situação. Bem, hoje eu tenho, mas eu tenho demais, fica difícil, a quantia é alta. A palavra de Deus nos diz, oferte em qualquer situação. Eu preciso aprender isso na minha vida, preciso aplicar isso na minha vida, você precisa, esta igreja precisa aplicar isso esta mensagem em nossas vidas, porque é isto que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus trabalha contrário àquilo que o nosso coração pensa ou imagina. Jesus Cristo diz que o fiel no pouco é fiel no muito. E como é verdade isso? Mas eu por muito tempo olhava esse texto e me chocava, me fazia parar e parece que eu não estou entendendo bem, acho que Jesus não quis dizer bem isto. Não é bem assim, a pessoa é fiel no muito, no pouco que ele não é fiel. Mas Jesus diz o contrário, e quanto mais eu lutei com o texto, fui vendo que não, que era aquilo que eu achava que ele não queria dizer, é o que ele queria dizer realmente, que é a fidelidade começa e acontece no pouco, e se não acontecer no pouco, não vai acontecer no muito. Pensamos ao contrário. A lógica de Jesus nos choca. A lógica de Jesus, a matemática de Jesus não fecha com a nossa, não é verdade? Mas é o que ele diz. Oferte em qualquer situação. Oferte em qualquer situação. Então ele está dizendo o seguinte, se eu não sou fiel no pouco, eu não serei no muito, e o muito vai ser problema na minha vida. E como é na vida de tantos. Oferte em qualquer situação. Lembre-se que a fidelidade é na atual condição. Fidelidade é na atual condição. Nós estamos esperando, deixe-me dizer o seguinte, nós não temos membros infiéis. Todos os membros são fiéis. O problema é só que não chegou a hora certa ainda, entende? E meu irmão, por isso nós não somos e nunca seremos fiéis. Porque nós estamos esperando uma dada condição que nunca virá e não vai acontecer e nunca seremos fiéis.
A viúva, Jesus disse, foi fiel e deu muito. Jesus não repreendeu, como geralmente os materialistas de plantão dentro da igreja querem repreender. Temos que pensar nas viúvas, não sei o quê. Você está falando da mensagem financeira, ser fiel em tudo. Jesus fala isto, coitado dos pobres e tal, aquela coisa toda. Na verdade, estão pensando neles mesmos, que eles não querem ofertar, ainda que tenham mais. Jesus não disse, olha, que pena, a mulher está ofertando. Os pobres não devem ofertar. Não. Ele, inclusive, tinha uma palavra de boa apreciação por aquela mulher. Os crentes da Macedônia, diz Paulo, deram o que tinham e até o que não tinham. E ele bate palmas para eles e diz para o pessoal de Corinto, que estavam numa condição melhor, eu espero que vocês façam igual ou melhor do que eles. Então, meus irmãos, temos que ter fidelidade na condição atual. Domingo passado, cultuou conosco a minha mãe. Muitos de vocês visitaram um pouquinho com ela aí, 90 anos de idade em setembro. A mente já não é a mesma, bem frágil, viúva já, algumas décadas, vivendo da pensão do meu pai, dizimista. Gigante. O que é que nós estamos pensando? Fidelidade é para ele, porque ele é, ela tem que ser fiel, porque ele é. Não é assim. Fidelidade é para você, a sua vida, onde você está, não é para o outro. Graças a Deus por aqueles que são fiéis à nossa igreja. E nós temos tantos, e que realmente carregam a bandeira. Graças a Deus por eles. E eu quero dizer que você é um encorajamento, é uma inspiração para mim. E vamos orar e pedir que Deus, nesses 80 anos, conceda esse privilégio, esse entendimento mais sublime a todos os membros desta igreja, que é para o Senhor e com o Senhor. E que cada membro seja um dizimista. Oferte em qualquer situação. Lembre-se que a fidelidade é na atual condição, e se não for no pouco, não vai acontecer de Jesus no muito. Oferte em qualquer situação. Aprenda que cada condição tem o seu desafio. Eu não tenho. Nós sempre nos medimos por baixo. Porque nesta vida, sempre tem alguém, ou muitos, que estão acima de nós. Nós nunca olhamos para aqueles que estão abaixo de nós, sempre que estão acima. E usamos estes como referência. Então eu tenho pouco, porque eu sei de fulano que tem muito mais do que eu, aquela tem muito mais do que eu, aquele outro tem muito mais do que eu, e eu não tenho, porque eu não tenho tanto quanto ele, e nós ficamos nesta medida, nessa comparação. Deixe-me dizer que qualquer que seja a sua condição financeira, meu irmão, com pouco ou com muito e muito, todas elas têm o seu desafio para você ser fiel e ser um dizimista. Sabia disso? Quando você tem muito, é muito difícil porque você tem muito. Eu sei, porque eu tenho contato muito com pessoas que têm. E também, pela minha atividade, tive o privilégio, procuro nunca perder o contato com alguns que não têm nada, um pouquíssimo. Já dormi em casas de sapé e barro batido e chão batido também. Crentes me hospedaram, famílias dessa condição, mas fiéis. Fiéis. Como também já tive a oportunidade de estar em outras condições. E eu sei que cada condição tem o seu desafio. É difícil quando se tem pouco, é difícil se tiver muito. Quanto maior a cifra, mais difícil é dar. Porque a doação fica grande também, entendeu? E os projetos e as possibilidades de reinvestimento e compromisso se tornam grandes também. Então, meu irmão, não pense que o desafio é só para você na condição que você está, seja qual for a sua. Mais ou menos, pouco, bastante.
Todos têm o seu desafio na condição em que estão. É um desafio. O fazendeiro chegou em casa e disse para a mulher: esposa, a vaca X está grávida. E o veterinário disse que está grávida de gêmeos, serão 2 bezerros. E ele estava jubilante. Uma vaca, 2 bezerros. E ele disse para a esposa: estou tão contente e tão agradecido, que um bezerro será do Senhor e um nós ficaremos com ele. Quando eles nascerem, um nós vamos vender na hora que estiver gordo, pronto para o mercado, e o dinheiro é do Senhor. E o outro fica para nós, meio a meio, nós e o Senhor. Chegou o dia da vaca dar à luz. Ele veio no café da manhã e disse para a esposa: o veterinário já está lá e deve acontecer a qualquer momento. E os bezerros gêmeos vão nascer. E foi embora para acompanhar as questões da fazenda e aquela vaca junto com o veterinário, etc. E ele voltou e disse para a esposa: olha, nasceram, mas nasceram um pouco fracos e está preocupante a situação dos bezerros. E a esposa percebeu que eles estavam tão preocupados na hora do almoço. Almoçou e voltou. Voltou depois, mais tarde, então, para casa novamente, para a janta. E a esposa perguntou, logo em seguida, quando viu que ele entrou e não disse nada, perguntou a ele: e os bezerros, como estão? O do Senhor morreu. Sempre é o do Senhor que morre. Porque é sempre difícil. É sempre difícil. Se tem um é porque é um, se tem 2 é porque é 2. É sempre do Senhor que vai. Em que condição for, nunca vai sobrar o do Senhor. Do Senhor vai sempre morrer em toda condição. Se não houver em nós o entendimento que precisamos ofertar em qualquer situação. Que a nossa igreja oferte em qualquer situação. Na fartura, como nas situações de desafio. E cada membro seja um dizimista. Oferte em qualquer situação. Avalie grandeza conforme o reino de Deus. Nós temos um jeito de avaliar grandeza conforme o mundo. Já percebeu isto, não é? Este é um mundo que fala, se interessa, põe holofote naquilo que eles consideram grandes segundo os valores deles. No reino de Deus, a grandeza é medida diferente. Quem é grande na leitura nossa de Lucas 21, no templo, diante de Jesus Cristo? Se fosse diante do mundo, e era naquela época diante do mundo, quem era grande? Os poderosos que davam suas fortunas, quem sabe? Importantes, holofote neles. Mas o holofote do Evangelho, o holofote do reino de Deus não vai cair sobre aqueles. E através dos 2000 anos, esse Evangelho tem sido lido à volta do mundo, em tantas línguas, e em tantos lugares, e certamente foi lido hoje à volta do mundo, em muitos lugares, e todos esses momentos, através dos séculos e hoje à volta do mundo, o holofote do Evangelho caiu sobre quem? Sobre aquela viúva, não sobre aqueles outros, poderosos aos olhos do mundo. A grandeza do reino de Deus, meus irmãos, não é necessariamente a grandeza do mundo. Se Deus der condição a alguém privilegiado, e essa pessoa for fiel, uma bênção. E louvado seja o Senhor por isto. Mas onde todos nós estamos, até mesmo numa condição de menos recursos, ali também a grandeza é igual. No reino de Deus, a oportunidade de grandeza está para todos, independente do extrato financeiro e social ao qual pertencemos. No reino de Deus, a grandeza não é medida por onde nós estamos no extrato social, financeiro, mas pela nossa fidelidade. Então, eu e você podemos ser grandes no reino de Deus, ainda que no padrão do mundo, nos estratos sociais e econômicos do mundo, nós sejamos pequeninos. No reino de Deus podemos ser grandes. É outra medida.
E também aquele que é grande diante do mundo pode ser grande no reino de Deus também, se for fiel. Enfim, o mundo está impressionado, o mundo se move atrás dos grandes e pela grandeza do que tem mais, do que é mais, mas não o reino de Deus. E, aliás, em grande parte, quem move o reino de Deus são aqueles fiéis mais de menos recursos. Graças a Deus por eles. Avalie a grandeza conforme o reino de Deus. No reino de Deus você pode ser significativo. No reino de Deus você pode ser grande onde você está, como você é. Oferte em qualquer condição. Abandone a expectativa do sobrar. Nós haveremos de ser fiéis. O problema é que não sobrou ainda. Nós ainda estamos vivendo, quem sabe, não é? Naquela miragem do sobrar. Dinheiro sobrar é uma utopia. Não vai sobrar, meu irmão. Não sobra na minha vida, não sobra na sua vida. Não há esse sobrar. Nós não ofertamos em cima de lucro, no sentido da vida pessoal particular. Nós não ofertamos, isso não é um ensino bíblico, em cima do que sobra. Os irmãos da Macedônia deram o que tinham e até o que não tinham. A viúva deu, e deu mesmo. Não do que sobrou. Isto ofende o mundo. Isto não faz sentido para o mundo. E talvez você nesta noite escute essa loucura. E realmente, a não ser que um coração esteja transformado pela graça de Deus, e a perspectiva de vida muda completamente. A começar pelo que falamos no domingo passado, Deus é o provedor. Isso é uma matemática louca para os olhos, os ouvidos do mundo. Não faz sentido mesmo. E se escandaliza, é para escandalizar mesmo. Porque se não tivesse Cristo no meu coração, eu diria, para com isso, não quero ouvir mais uma palavra, eu vou embora. É loucura. Mas, no nexo do reino de Deus, nós temos que abandonar a expectativa de sobrar para que possamos ser fiéis onde Deus nos colocar. Esse é o chamado. Eu não tomo conhecimento de quem oferta à igreja e quem não oferta, faço questão de não saber, não quero ser julgado nos meus relacionamentos em cima de dinheiro de ninguém e de oferta de ninguém. Nós temos o conselho eleito por esta igreja em assembleia, cada 2 anos, 20 membros, e dentro desse conselho é uma comissão contábil, tanto o conselho como a comissão contábil olha essas coisas, e a questão da individualidade de cada um que oferta, isso é mantido em privacidade nesta igreja, há registros, qualquer pessoa que queira questionar ou saber, temos tudo registrado, aí muito bem guardado, em segredo, mas não publicamos, eu mesmo não tenho acesso a isso, não quero saber, etc. Mas de vez em quando, numa dada conversa, nas muitas interações que eu tenho com membros, alguém voluntaria uma informação, e aí eu fico sabendo. Nós tínhamos um casal uma vez nesta igreja, anos atrás, que eram muito fiéis na participação e frequência aos cultos. Inclusive havia uma área de atividade da igreja que eles gostavam muito e participavam muito daquilo ali. Mas um dia, este casal, num momento difícil ali, talvez descalibraram um pouco, tiveram uma crise grande. Fui procurado por um deles, estava num dia muito difícil. E pediu que eu fosse conversar com o outro também. E no mesmo dia conversei com um, conversei com o outro, tentando ajudá-los a ultrapassar aquele momento difícil, conjugal, uma crise, um conflito. E como acontece nesta hora, quando então os nervos estão à flor da pele, há muito ressentimento que aflora, se diz muita coisa que talvez não se diria numa outra ocasião, e ali então ficamos sabendo de muitas coisas. E como vocês não sabem quem são, e foi muitos anos atrás, deixa apenas dizer o seguinte: quando eu conversei com um deles, este cônjuge, falou sobre o outro, no meio do seu lavar das roupas sujas. Falou do outro. Ele, meu cônjuge, pastor, inclusive, entre as muitas colocações, inclusive, não me deixe ofertar para a igreja. Gente que estava aqui sempre, envolvida muito numa área da igreja, entendeu? Que conhecia muito da Bíblia.
ele, o meu cônjuge, não me deixa contribuir para a igreja. E o meu cônjuge diz que nós precisamos mais do que a igreja. Que casal era este? Um casal que tinha 2 automóveis, um casal que tinha casa própria e um casal que tinha 2 propriedades de lazer. Nós precisamos mais do que a igreja. Nós estamos esperando o dia que vai sobrar. E não vai chegar. Há mais uma propriedade a comprar, entendeu? Há mais... Não dá. Não sobra. A conta não sobra. Oferte em qualquer situação, meu irmão. Fidelidade começa agora, começa já. Abandone a expectativa da sobrar. Sobrar é um luxo que provavelmente nenhum de nós vai atingir algum dia nesta vida. Escreva isso aí. Eu não atingi, eu creio que a maior parte de nós mortais não vai atingir isto. Oferte em qualquer situação. Cada membro um dizimista nesta igreja. Liberte-se do complexo de vítima, então. É preciso. Complexo de vítima. É até parte da navegação social nossa falar que a gente não tem, o outro aqui tem. Nas rodas entre os homens isso é muito comum. Pensa que eu sou igual a você, que tem tudo aquilo lá. Isso um fala com o outro. É muito comum isso entre os homens, nesse jeito masculino de interagir um com o outro. Sempre se colocando para baixo, etc. Mas é comum, na nossa cultura em particular, esse complexo de vítima. Eu sou um coitado, eu não tenho. Nós dividimos a nossa sociedade no ideário brasileiro como uns que têm, uma minoria, e depois o resto, nós que somos coitados, não temos. Eu não tenho, eu não posso. Sempre esse complexo de vítima. E a Bíblia, no reino de Deus, a libertação para isto. Em uma sociedade medida por esses 2 grupos, que cria uma situação cruel para os 2 lados, inclusive, é rompida, estilhaçada dentro das verdades do reino, e dentro do reino de Deus, e no poder da graça de Cristo, não há vítimas nesse sentido. Segundo as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos, por exemplo, esta viúva, os irmãos da Macedônia, no reino de Deus, move-se de vítima para doador, de incapacitado para capacitador, de recipiente para agente, de admirador, observador para participante. Irmão, no mundo aquela viúva, vítima. E é até bom ter vítimas. Vítimas podem ser exploradas, vítimas podem ser usadas para acalmar nosso coração com algumas esmolinhas. Mas no reino de Deus ela não é vítima. No reino de Deus ela pode ser doadora, ela pode ser capacitadora. Ela é um agente de transformação, ela também é participante. Diz Jesus que o que ela fez é até maior do que os outros. Essa mulher sobe a dignidade para romper com essa mentalidadezinha do que eu não tenho, eu não posso, etc, etc. Falei do testemunho da minha mãe, do meu pai já falecido. Me passaram isto. Porque nunca ouvi do meu pai e da minha mãe, nós não temos dinheiro. Não é que tínhamos. Mas não havia essa mentalidade de vítima dentro do meu lar, por causa do banho de evangelho que dominava e dava em nosso lar. Nunca foi dito a mim que eu era vítima. Meu irmão, jamais sonhei com empréstimo de governo para estudar, entendeu? Nunca imaginei isto. Que um dia alguém ia pagar meu estudo ou ia me emprestar dinheiro para eu estudar. Minha mãe com 90 anos de dignidade. É agente de transformação. Toda vez que ela põe aquela oferta
no ofertório do reino de Deus. Ela ajuda a transformar o mundo em vítimas. Ela está do outro lado, porque Deus disse para ela que ela pertence ao outro lado. Ela não se mede desta forma na graça de Deus. Deus é o provedor dela, e ela então passa a ser capacitadora e não impotente. Homens, em plena atividade profissional, ficam dizendo que não pode, que são vítimas e coitados, não podem contribuir. Mulheres também. Quando que isso vai mudar? Quando sobrar. Viva essa ilusão. Liberte-se do complexo de vítima. E como nós gostamos de navegar nisso, isso é tão confortável. Eu li a história do acontecido no Amazonas, vilarejo ribeirinho. E um grupo veio dos Estados Unidos para visitar aquele vilarejo, porque ali havia uma missão, uma igreja estava sendo estabelecida, por volta de 30 pessoas se reuniam num barraco de sapé. Aquele grupo dos Estados Unidos veio com seus recursos, sabendo daquilo lá, e se propôs a construir durante 15, 20 dias uma capela bonitinha, que comportaria por volta de 100 pessoas. E então o grupo veio e construiu. E deixou para aquele povo ali, aquela missão de 30 pessoas, aquela capela. Passou-se um ano, e o grupo cresceu, agora com aquele novo recurso, e dentro de 2 anos a capela estava cheia, e chegou o 3º ano, quase transbordando de gente, já não servia tanto, estava difícil o espaço, mas também, passados 3 anos, umas 2 goteiras surgiu naquela capela. E começou-se a discutir ali, então, naquela igreja dos ribeirinhos, o que fazer com aquelas 2 goteiras. Se reuniram, falaram, e deram ideias. E finalmente surgiu a maior das ideias. Escreveram uma carta para o grupo dos Estados Unidos, a igreja que tinha construído aquela capela, e escreveram na carta o seguinte: olha, a capela de vocês aqui está com goteira. Nós nunca vamos nos libertar desta atitude de vítima se não rompermos disso em algum lugar. E o Evangelho deve nos levar a romper com isso, meus irmãos. Você pode consertar a goteira também, sim. Toda esta igreja pode consertar as goteiras. Não há ninguém que não possa ajudar a consertar as goteiras. Nós não precisamos dizer não podemos, temos que chamar aquele outro. Que Deus nos livre disso. Que ninguém, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, cidadão do reino de Deus, na dignidade do reino de Deus, venha ser julgado ou aceitar o julgamento do mundo de que ele não é digno, não é uma vítima. Que Deus nos liberte disso. Uma igreja que anda em pé e digna. Nós tivemos, eu e mais 2 irmãos dessa igreja, vocês já ouviram, em Cuba, uma situação social e econômica muito difícil, desafiadora. Uma das coisas que nos marcou lá, o que é isso? A dignidade dos irmãos em Cristo. Apesar de toda a situação difícil. Nós não encontramos ninguém lamuriando lá. Encontramos meus irmãos que estiveram comigo lá? Não. Nós encontramos pessoas que, transformadas por Jesus Cristo, apesar de todas as pauladas que tomaram do sistema político, social e econômico, estão em pé em dignidade. E fazem o trabalho. Oferte em toda e qualquer situação. Oferte em toda e qualquer situação. Reconheça a bênção da sua renda. Meu irmão, isto mesmo, reconheça a bênção da sua renda. Nós ofertamos da nossa renda. Deus nos deu, Ele proveu. Nós não ofertamos do que sobra. Este mês você comeu, este mês você se vestiu, este mês você teve onde habitar, então você foi provido pelo Senhor. É disto que você deve dar, ofertar, e eu também. Onde eu estiver. Toda a renda, meu irmão, é provisão de Deus. Será que eu reconheço isto? A provisão que eu tinha quando eu recebi meu primeiro salário menor, muitos anos atrás, décadas, era a provisão do Senhor. Como é aquilo que eu recebo hoje? É sempre provisão do Senhor. É sempre uma bênção de Deus na minha vida.
Onde eu estou? Eu estou esperando ainda a bênção. E aí a televisão e o rádio falam dessa tal bênção lá na frente. E você precisa apenas fazer isso para chegar naquela bênção. E porque as pessoas estão sempre correndo atrás daquela bênção que nunca chega, elas dão dinheiro. Meu irmão, a bênção é agora, já. Jacó disse, eu vou te dar o dízimo de tudo o que me deres. Deus vai me dar alguma coisa. Quanto Deus vai me dar? Não sei. Mas do que Ele me der, eu vou ser fiel. Como que esta viúva ofertou? Como que os irmãos da Macedônia ofertaram? Porque aquilo que eles olharam nas suas mãos, entenderam que era a bênção do Senhor e se alegraram com isto. E daquilo que Deus deu, eles quiseram dar. Reconheçam a bênção da sua renda. Deus tem cuidado de cada um aqui nesta igreja, meu irmão. Deus tem cuidado. E do cuidado que Deus tem nos dado é que deve nascer nosso ofertar. E aí vamos ofertar em cada situação, em toda e qualquer situação. E aí então cada membro será um dizimista. Porque ele há de olhar para aquilo que chegou às suas mãos e dizer, o Senhor foi bom. O Senhor foi bom comigo. Ah, que liberdade quando a gratidão é que domina o meu coração. E não a lamúria do presente esperando algo que não veio ainda. O meu amigo nos Estados Unidos levou os 2 filhinhos para uma volta na Disney World, nas férias na Flórida. Passaram o dia. Subiram nisso, subiram naquilo. Tomaram esse refresco, comeram aquele lanche, comeram aquele doce. É um dia tremendo. Chegou a hora de fechar o parque. Tarde da noite já, fogos de artifício, o parque vai fechar. E aí então, cansados, exauridos, as 2 criancinhas entram para o carro junto com o meu amigo e a sua esposa. Sentam então no banco de trás, papai e mamãe na frente, estão saindo do parque. Depois um dia exaustivo, e meu amigo escuta um chorinho no banco de trás. Chorando? O que está acontecendo? Quem está chorando? Ah, você? Por que você está chorando? Eu não ganhei aquele balão. Quando que a gratidão vai habitar nosso coração, meu irmão? Quando o balão chegar? Quando? Reconheça a bênção da sua renda e você vai viver nessa liberdade de ofertar em toda e qualquer situação. Alguns domingos atrás, depois do culto da manhã aqui, tem culto de manhã aqui, você sabe disso, não é? Muito bem. Tem um culto aqui de manhã. Então, não estava sozinho, não. Tem gente que vem. Eu estava saindo, já estava vazio o auditório. E passando ali no meio das cadeiras todas vazias, tinha uma pessoa sentada. Um membro da nossa igreja. E estava de cabeça baixa, escrevendo em algo. Fazia tempo que eu não cumprimentava, não vinha essa oportunidade. Fiz questão de interromper a sua atividade ali para cumprimentar este membro. E quando eu fui cumprimentar, olhou para mim sorrindo. Cumprimentei. Olhei, estava no seu colo a sua Bíblia. Olhando de canto do meu olho, vi, em cima da Bíblia, estava o envelope. Estava preparando o envelope para entregar a oferta. No domingo de manhã, no culto da manhã, não levantamos a oferta aqui, na hora do culto. Certamente estava preparando para entregar na secretaria. Esse membro é um dos, talvez, poucos da nossa igreja, que depende de transporte público para chegar aos cultos. Fiquei até envergonhado. Em que sentido? Ó Deus, o que é que eu estou dando, o que é que eu estou fazendo? Gigantes no reino de Deus, não diante do mundo. Graças a Deus por esses, não é mesmo?
sustenta a obra, sustenta o trabalho, oferta em toda e qualquer situação. Não deixe o mundo e o diabo transformá-los em vítimas. Não esperam sobrar. Reconhece a bênção, a alegria da renda que tem. Graças a Deus. Todo membro pode ser um dizimista, porque no reino de Deus todos podem ser. Cada membro um dizimista. 80 anos em vitória. Mas, meu irmão, lembre-se que a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor tem estado conosco. Deus tem provido. Deus tem provido. Que privilégio poder andar diante desse Senhor que nós sabemos que tem cuidado de nós e cuidará de nós. O Deus de graça e misericórdia em Jesus Cristo, que nos chamou para si mesmo em perdão que não merecíamos, pago no preço da cruz, para vivermos com Ele uma nova vida, a vida do reino de Deus dentro do reino do mundo. Mas um reino do mundo que passará e um reino de Deus que com Ele estaremos eternamente. Que privilégio. Podemos ofertar sempre, andando com o Senhor. Que a sua vida seja do Senhor em todas as áreas, inclusive na financeira. Hoje para sempre, sempre e sempre. Convido você a orar nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus, na presença do Senhor.